E aí galera, tudo bem com vocês? Faltam mais ou menos 100 dias pro Enem e por isso eu pensei em trazer esse vídeo tão feliz, onde o mundo tá feliz e vocês, jovens, estão vivendo o ápice dessa felicidade. Zero desesperos. Se vocês olharem aqui no canal, vocês vão ver que eu já fiz vídeo ensinando vocês a estudar pro Enem. Já disponibilizei o material que eu estudei. Inclusive, eu melhorei o cronograma que me colocou na universidade e também já disponibilizei pra vocês. Mas eu acredito que tudo isso não vale de nada se vocês não souberem como aprender. Até porque estudar não coloca ninguém na universidade. Aprender sim coloca. Diariamente eu recebo perguntas de vocês e também vejo situações, inclusive na universidade, que me fazem chegar na conclusão de que as pessoas não sabem estudar. Muitas pessoas até leem bastante, fazem muitos exercícios, mas apenas isso não serve de nada. Então é justamente por isso que hoje eu tô aqui. Eu tô aqui pra mostrar de fato pra vocês como estudar pra aprender e não apenas decorar por um período e achar que é o destruidor do Enem. A curva de aprendizagem, ela é totalmente dependente de uma linha de ações que é muito bem definida. Nesse vídeo eu vou falar cada etapa dessa, beleza? Bora seguir. Pronto, Felipe, eu decidi que eu quero estudar. A partir de hoje, o que eu quero fazer da minha vida é estudar. O que é que eu faço? Antes de qualquer coisa, a gente deve ter um planejamento. Quanto tempo eu tenho e o que eu preciso estudar? Ótimo, bora planejar como eu estudo isso. Quem tá estudando pro Enem provavelmente já se esbarrou com o meu cronograma. Pra quem ainda não conhece, eu vou deixar um vídeo em que eu disponibilizo ele aqui nos cards. O meu cronograma é uma exemplificação disso. Nesse vídeo eu mostro justamente como se planejar. Muitas pessoas que estão começando a estudar erram justamente aqui. Estão com uma sede pra estudar, pra aprender e não tem um planejamento. E sem planejamento não dá pra estudar. Não dá pra gente chegar em lugar nenhum sem ter um plano. Até porque todo sucesso é resultado disso, de um bom planejamento. Então esse é o primeiro passo pra estudar. Planejamento. Fez isso, pronto. Agora é a hora de tocar na ferida. Estudar, galera, não passa ninguém no Enem. Se tu apenas estuda, tu nunca vai aprender nada. O que te passa, o que te faz entrar na universidade é aprender. Concorda comigo? E como é que se aprende? O primeiro passo pra aprender é aplicar aquilo que tu estudou em exercícios. Muitas pessoas estudam, acaba aquele assunto e já começa outra matéria. Pronto, membrana plasmática, ok. Agora bora para lipídios de membrana. Pronto, ok. Agora tem o que? Proteínas de membrana. Pronto, bora estudar. Se tu faz isso, tu não tá fazendo nada. Assim, ó, tu esquece. Estudou o assunto em janeiro, quando chegar em fevereiro já não sabe mais nada. Então é lei. Acabou de estudar, corre e faz exercício. É o primeiro passo. E qual é o segundo passo, Felipe? O segundo passo é ter uma consistência de revisão daquela matéria. Tu tem que revisar aquela matéria no mínimo 7 vezes. Só depois disso tu vai aprender. Então não pense que tu estudou a matéria hoje, nossa, tô lembrando de tudo. Isso quer dizer que tu aprendeu? Não. Tu só colocou aquela informação na memória de curto prazo. Aprender é colocar aquela informação na memória de longo prazo. Só que pra tu colocar aquela informação na memória de longo prazo, tu tem que fazer várias revisões. Se tu não fizer revisões, tu não vai aprender absolutamente nada. É aquele tipo de pessoa que fala: nossa, Felipe, eu estudo tanto, só que eu não passo. Aí tu pergunta: oh meu Deus, como tu tá estudando? Tu tá revisando? Ah, Felipe, é porque tem tanta coisa pra estudar, não dá tempo revisar. É a mesma coisa que tu tá dizendo que não dá tempo de respirar, galera. Nossa, Felipe, eu quero tanto viver, só que não tá dando tempo de respirar. É a mesma coisa. E não tem jeito, galera, não tem pra onde correr não. O cérebro humano, ele só aprende de duas formas: ou por impacto emocional ou por repetição. É neurociência básica. Como a gente não tem tanto impacto emocional durante o estudo, a gente tem que revisar. Não tem pra onde correr não. Seria maravilhoso se todo dia a gente estudasse Brasil pré-colonial, Brasil colonial, a escravidão propriamente dita, a ditadura militar, ou seja, assuntos que geram comoção na gente e através desse impacto emocional a gente aprende. Só que na prática isso não existe. Ninguém vê a equação de Torricelli e se comove vendo aquilo. Então não tem jeito, galera. A gente tem que revisar. Aí tu me pergunta: beleza, Felipe, tem que fazer questões e revisar, mas o que é mais importante? Fazer exercícios ou revisão? Nenhum dos dois. Os dois precisam coexistir. Se tu só faz exercícios e tu não revisa, tu vai esquecer. Se tu só revisa e não faz nenhum exercício, tu nunca vai aprender na face da terra. Tu tem que fazer exercícios porque é no exercício que tu erra e é no erro que tu aprende. Então as duas coisas devem coexistir. Entretanto, pessoal, se tu aprende, sei lá, Teorema de Pitágoras, tu faz 1000 exercícios só usando Pitágoras. Só que existem matérias, pessoal, biologia, as matérias de humanas e as matérias de linguagem que não são do mesmo jeito. São matérias que são riquíssimas em detalhes. Não é só aprender uma fórmula e sair aplicando em tudo. Em matérias que envolvem muitos detalhes, revisão é mais importante do que exercício. Então sempre que for biologia, as matérias de humanas e as matérias de linguagem, a quantidade de exercícios tem que ser maior. Agora nas matérias de exatas, exercícios é 1 milímetro mais importante do que a revisão. Isso não quer dizer que tu deve deixar de fazer revisão. Deve fazer do mesmo jeito. E é isso, galera.
Recapitulando, se tu estuda qualquer matéria, termina, aplica em exercícios e periodicamente tu revisa ela pelo menos 7 vezes, tu vai aprender. Ou seja, tu vai reter aquela informação na tua memória de longo prazo. E com 80 anos, se eu te perguntar aquilo, tu vai saber responder. É assim que a gente aprende. Outro ponto que eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo é no mecanismo de estudo propriamente dito. Assistir aula, pessoal, serve para tu entender a matéria. Pra tu olhar para aquilo e dizer, ah, é assim que faz. Pronto, tu entendeu. Mas isso quer dizer que tu vai lembrar daquilo até o final do ano? Claro que não. Tu precisa de um momento pós-aula, de um estudo individual. É justamente o que tu faz depois da aula que enfia aquele assunto na tua cabeça para nunca mais sair de lá. Então, mais uma vez, eu falo a mesma coisa. Quem só entende o conteúdo e já vai para outro, não tá fazendo absolutamente nada. Todo estudo, galera, ele deve passar por uma leitura. Se tu só fica naquela aula, tu não vai aprender nada. A aula que a gente assistiu pode ser uma palestra, pode ser realmente uma aula muito boa, mas mesmo assim eu ainda vou ter que estudar aquele resumo que eu fiz. Na grande maioria das vezes eu ainda vou ter que ler um capítulo de livro, 2, 3 páginas, enfim, é aprofundando o nosso estudo e lendo periodicamente que a gente entende. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma técnica de leitura. Eu acredito que seja a técnica mais eficiente que exista, justamente porque ela te faz entender tudo que tu estiver lendo sem estar viajando enquanto lê. Então, bora lá. Isso é um livro de filosofia, galera. Como em qualquer outro livro a gente tem parágrafos. Então aqui a gente tem um parágrafo, outro parágrafo, outro. Tem várias outras páginas. Enfim, é um livro normal. O que normalmente a gente faz quando vai ler? A gente começa a ler um parágrafo, então a gente começa aqui, lê todo o parágrafo bem bonitinho e termina aqui. Terminou aqui, o que a gente já faz? A gente já emenda aqui, lê o outro parágrafo e termina aqui. Quando a gente termina esse, o que a gente já faz? Emenda aqui e termina aqui. Galera, quando vocês chegam aqui, vocês não sabem nem o que estão lendo mais. Já não estão mais presentes na leitura. Mas o que é que tu faz? Tu continua. E quando tu chega aqui, que tu precisa enfiar a mão aqui pra virar a página, aí sim cai a ficha. É justamente aqui que tu fala assim, o que molinga foi que eu li? É aqui que cai a ficha que tu não entendeu nada do que tu leu. A partir disso, galera, tu só tem duas opções. Tu deixa pra lá e vira a página, segue o rumo, ou tu tem que voltar e reler aquilo. Só que, galera, quando tu lê de novo, tu tá tendo o que a gente chama de retrabalho. E tempo é o elemento mais importante que tu tem quando tu tá estudando pra fazer uma prova. Na rotina de quem tá estudando pra entrar em um curso concorrido, ninguém pode tá tendo retrabalho. Não dá tempo, galera. Não dá tempo nem de estudar o que a gente tem que estudar. Imagina ter que ficar relendo as coisas que eu tô lendo. Não dá tempo de jeito nenhum. Então, quando a gente for ler, a gente tem que ler pra entender. E como é que eu leio pra entender, Felipe? Bora lá. Tu vai começar a ler o parágrafo e vai ler bem bonitinho, do jeito que tu costuma ler. Quando tu termina esse parágrafo, antes de tu começar o outro, faz assim, ó. Beleza, o que eu entendi desse parágrafo que eu acabei de ler? O que tu entendeu, tu vai escrever resumidamente uma pequena frase aqui, em cima do parágrafo, de lado, enfim, uma pequena frase, pessoal. Pode ser só 3 palavrinhas, não tem problema nenhum. Mas tu vai escrever uma frase que resuma aquele parágrafo que tu acabou de ler. Escreveu, beleza. Passa para o outro, lê todo esse parágrafo, termina, mas calma. Antes de ir para o outro, se pergunta, legal, o que eu entendi desse parágrafo que eu acabei de ler? O que tu tiver entendido, anota. Só a partir do momento que tu anotou, tu tem carta branca, tu vai ter a permissão para passar pro próximo. Ah, Felipe, mas eu não tenho um livro físico, eu estudo pelo computador. Tranquilo, eu também não tinha. Pega uma folha e faça a mesma coisa. Primeiro parágrafo, escreva a frase que resume ele. Segundo parágrafo, escreva a frase que resume ele e assim vai. Vocês também podem utilizar o Word. Deixa o livro, a apostila aberta, abre o Word e vai fazendo isso. Lê um parágrafo, vai lá no Word e escreve uma frase. Volta pro livro, lê um parágrafo, vai lá pro Word e escreve uma frase. Mas por que tu tá me pedindo pra anotar isso, Felipe? Pessoal, se você está escrevendo uma frase que resume o parágrafo, obrigatoriamente, pra escrever aquela frase, tu tem que ter entendido o parágrafo. E pra entender aquele parágrafo, tu precisou ler ele com atenção. Mas o que isso quer dizer? Que a obrigação de entender faz com que teu cérebro leia com atenção. O teu cérebro aumenta o estado de foco, de presença, de atenção e de concentração fazendo isso. Agora, se tu simplesmente cruza os braços e começa a ler, depois de 2 páginas, tu sabe que tá viajando e vai ter que voltar para ler de novo. Então é assim que se lê. O último ponto, pessoal, para ser um estudante de sucesso é corrigir os teus erros. Aprendam a aceitar que é extremamente normal ter momentos em que a gente tá fazendo tudo certo e mesmo assim a gente erra. É normal fazer um simulado, fazer uma lista de exercício e não ir tão bem assim. No entanto, a gente deve olhar para esses erros como uma bússola que aponta para onde a gente deve melhorar. Fiz o simulado, errei questão de logaritmo. Beleza, bora meter o pau e estudar logaritmo. A gente deve pegar o simulado e estudar os nossos erros. Essa é a finalidade dele. Não acho de forma alguma que o simulado é feito para medir o que a gente sabe. Os simulados servem justamente para medir aquilo que a gente não sabe ou sabe pouco. Eu não tô dizendo que tu erra a questão e tem que ficar feliz. Pode ficar triste. No entanto, fique triste por 5 minutinhos. Eita, Felipe, fui mal no simulado. Pronto, pegue 5 minutinhos,
chore, fique triste, faça um escândalo, mas depois desses 5 minutinhos se recupere e persista. Olhar para os erros do simulado como um fracasso é o primeiro passo para se lascar. É extremamente normal errar, eu já errei muito nesse período de vestibulando, erra até hoje, e esquece, pelo amor de Deus, essa neura de perfeição, porque no mundo dos estudos não existe perfeição. Ninguém é super inteligente, pelo menos não a grande maioria. São apenas pessoas imperfeitas que persistem e passam. E basicamente esse é o vídeo de hoje, galera. Era um vídeo que era extremamente essencial trazer, e inclusive eu considero esse um dos principais vídeos do canal, porque sem ele, qualquer dica que eu der a vocês não vai ter nenhum sentido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e valeu!